Meus amados irmãos, meus amados ouvintes, uma boa tarde de salvação. Nesta tarde, eu quero trazer mais uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nesta tarde. Dia 12, que foi Dia das Crianças, eu trouxe uma palavra sobre a casa na areia e a casa na rocha. Mas hoje eu quero mais uma vez trazer a segunda parte da casa na areia e a casa na rocha. Eu estava orando e o Senhor colocou no meu coração para me trazer mais a segunda parte desta mensagem. São mensagens curtas, só para o Senhor falar o teu coração. Amém? Vamos estar lendo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, que estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Quando eu olho para esta palavra, eu fico maravilhado porque é uma palavra que fala muito ao meu coração. Fala de estrutura, fala de alicerce, fala de casa, fala de comunhão, fala de Cristo, porque Cristo ele é a rocha. E no versículo 24 diz que todo aquele aqui não está fazendo distinção de pessoas. Todo aquele que escuta as minhas palavras. O escutar aqui é praticamente o praticar. Quando você escuta e depois você executa a palavra de Deus, que mais abaixo fala praticar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas escutam o pastor falar, o irmão falar, o evangelista falar, a diaconisa, o diácono falar, mas ele não pratica. Ele não faz a segunda parte do versículo, que é praticar. Porque o praticar faz com que você consiga receber da palavra uma libertação, um trabalhar e um operar da parte de Deus. Mas quando eu olho para esta palavra sobre casa na areia e casa na rocha, também eu imagino aquela casa formosa, aquela casa bonita, aquela casa bem alicerçada, que você pode morar nela, você pode estar nela, pode vir o tufão, pode vir qualquer coisa, que aquela casa permanece. Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele quer que todas as casas sejam edificadas na rocha. Por que ele quer que as casas sejam edificadas na rocha? Porque Jesus ele não quer de maneira nenhuma que nós perdemos a nossa salvação porque nós não tivermos, na verdade, a preocupação aonde edificar a nossa casa. Isso nós temos que ter consciência, preocupação aonde edificamos a nossa casa. Porque quando nós preocupamos em edificar a nossa casa, quer dizer que nós preocupamos com a nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal, ela é importante. Por que a nossa vida pessoal é importante? Porque muitas das vezes nós olhamos ao nosso derredor e não olhamos a nossa vida pessoal. Não olhamos o que o Senhor quer fazer através da nossa vida pessoal.
Mas como que o Senhor vai fazer alguma coisa, sendo que a nossa vida pessoal não está edificada na rocha? Irmãos, quando eu falo de rocha, eu falo de uma coisa que para se transpor, ou seja, para passar ela, tem que ter uma dinamite para explodi-la. É muito firme, alicerçada. E quando nós chegamos neste nível de estar com a nossa casa edificada na rocha, nós passamos dias, nós passamos meses, nós passamos anos com fartura e bonança, com problemas emocionais à flor da pele e com problemas emocionais de alegria e de satisfação. Nós não podemos deixar os nossos problemas emocionais, nós não podemos deixar as coisas que acontecem, que vão acontecer, fazer com que a nossa casa perca a estrutura, perca a base, perca o alicerce. Quando nós fazemos isso, praticamente nós não estamos acreditando em Deus. Quando eu olho para esta palavra, eu lembro de Cristo. Quando a mãe e os irmãos de Jesus foi ter com Jesus, quando eles foram ter com Jesus, Jesus estava palestrando para uma multidão de pessoas. Chega a mãe e os irmãos de Jesus. Eles vão lá e falam para Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão ali. Aí Jesus olha para aquela multidão e fala assim: a minha mãe e meus irmãos são todo aquele que ouve a minha palavra e pratica. Está querendo dizer que a palavra de Deus ela está em primeiro lugar. Se a sua casa está edificada sobre a rocha, você está praticando uma palavra que você colocou em primeiro lugar. Você não colocou ela em segundo plano, você não colocou ela em terceiro plano, aonde muitos colocam, vivem uma vida que, na verdade, fogo de palha. Um dia tá bom, outro dia tá ruim. 2 dias tá bom, 3 dias tá ruim. Deus está falando, Deus está proclamando, Deus está ensinando, mas sempre está fraco, sem condição espiritual para prosseguir, sem oração, sem vida com Deus. Às vezes você está se enganando a você mesmo, mas quando a sua casa está edificada sobre a rocha, você não se engana. Por que você não se engana a você mesmo? Porque você tem convicção do Deus que você serve. Estar com edificada a casa sobre a rocha não é ler Bíblia, é ler e meditar, é ler e guardar. Estar edificado com a casa sobre a rocha é ter certeza da sua salvação. Estar com a casa edificada sobre a rocha é colocar Deus em primeiro lugar. Estar edificado com a sua casa sobre a rocha é saber que você vai passar por luta e adversidade, não vai temer ela, porque muitos estão temendo passar por adversidade. Então, se você está temendo passar por adversidade, como que vai ser a sua vida na presença de Deus? Como que vai ser a sua vida com Cristo? Agora imagine a casa sobre a areia. A casa sobre a areia pode ser linda, pode ser maravilhosa, pode ser a construção mais bem feita, mas é uma construção que não tem tempo e não tem hora para ser demolida, destruída, caída ao chão. A casa sobre a areia, ela não tem perspectiva. A casa sobre a areia, ela não sabe que hora que ela vai cair. Mas a casa sobre a rocha, não. A casa sobre a rocha sabe quando soar da trombeta, ela vai ouvir. Você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, medita nessas palavras. Não esquece, Jesus, ele te ama, mas deixa a sua casa sobre a rocha. Não deixa as coisas abalarem tudo aquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na tua vida. Para Ele continuar fazendo na sua vida, você tem que deixar Deus trabalhar. Ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que eu falo de ouvir, eu lembro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 1.
quando está falando que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as palavras, ou seja, atento. Nós ficamos atentos a um filme, nós ficamos atentos ao Facebook, ficamos atentos ao WhatsApp, ficamos atentos a tantas coisas, curiosidade na nossa vida, mas não ficamos atentos à palavra de Deus. Às vezes nós não meditamos um dia a palavra de Deus. Como que a nossa casa vai ficar edificada sobre a rocha? Cristo, ele quer te edificar. Cristo, ele quer te construir. Jesus, ele não vai construir ninguém que não queira. Ele constrói quem quer. Ele constrói quem aceita. Ele constrói quem deixa. Ele constrói quem chega para ele e fala: Deus, eu preciso do Senhor. Com isso eu lembro de Zaqueu. Zaqueu desceu correndo e falou com Jesus: se eu pequei, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus falou assim: hoje me convém pousar em tua casa. A casa de Zaqueu ia ser edificada na rocha, que é Jesus. Pare de ladainha, pare de questionar, pare de murmurar de A, B, C, pare de criticar, pare de viver de engano. Vive com a casa edificada na rocha, que você vai ver o trabalhar de Deus. As bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Mas você tem que fazer o seu esforço. Ninguém vai poder fazer por você. A sua casa edificará na rocha, mas com seu esforço, com a sua vida com Deus, com a sua vida em comunhão. Eu deixo esta palavra para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, nesta tarde abençoada que o Senhor nos concedeu. E que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, esta vida que estará ouvindo, meu Pai querido, este vídeo, eu quero pedir que o Senhor vá de encontro a ele, alcance a ele, Pai, alcance a ela, e faça com que ele ou ela, meu Pai, tenha uma reflexão de vida, ele passe a entender que Deus quer dar estrutura, que Deus quer dar amadurecimento, que Deus quer dar condição, para que ele ou ela venha, meu Pai querido, vencer a adversidade e ter uma vida de paz e ter uma vida de bonança na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, continue fazendo o melhor, trabalhando em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Amém.